Bom, para quem não sabe, a gente é o líder da mídia aqui da igreja, né? Eu e a Karen. A gente iniciou esse ano aqui. E juntamente com os pastores e com mais 3 pessoas que nos ajudaram aí, a gente conseguiu produzir um curta-metragem com o passado, o presente e o futuro da igreja, né? Essas 3 pessoas até quero citar elas aqui, que é a Érica, né? Érica Chaves, que ajudou a gente aí. A irmã Alba, que conhece a história aí, decora e salteado da igreja aí, né? Conhece todos os momentos. E a Malga também, que é a secretária da igreja, que esteve nos ajudando aí muito também. E claro, a vida dos pastores, né? Que disponibilizaram o horário deles aí pra gente fazer essas gravações, né? Então, tem uma surpresa bem grande no final do curta-metragem, então prestem bastante atenção, que vai ser impactante, vai ter muita gente chorando aqui. E ficou muito bacana. Eu conheci o Senhor com 15 anos de idade. Foi através de uma enfermidade, praticava esporte. E em uma dessas competições, eu acabei caindo num tombo muito feio. E infelizmente, eu tive um problema muito sério na minha coluna. E na época a medicina disse que não tinha cura. Minha mãe já estava indo na igreja, através de uma irmã que sempre pregava o evangelho pra gente. Só que eu não tinha compromisso com o Senhor. Mas essa enfermidade me fez ir até o Senhor. E foi quando um dia a irmã Jussara pegou e me convidou para ir para a igreja. O médico já havia me desenganado, mas ela falou assim: Dani, a última palavra ela é do Senhor. E era um culto de quinta-feira, eles chamavam de culto de cura e libertação. Ela passou na minha casa e me levou para esse culto. E eu estava muito debilitado, mas muito mal. E ela falou assim: nem que for te carregando, mas eu te levo para esse culto. E dito e feito, na metade do caminho eu não conseguia mais nem andar, de tanta dor na minha coluna. E ela me abraçou assim por trás e ela me levou carregada até aquele culto. Era uma igreja muito pequena, lá no Morumbi 1, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, igreja Avivamento Bíblico. E quando eu entrei pela igreja, a igreja estava lotada, era uma igreja pequena, mas tinha muita gente. E os pastores estavam cantando. E pela primeira vez eu senti a presença de Deus. Hoje eu entendo o porquê que eu senti a presença de Deus. Porque quando eu entrei eu me arrepiei tudo. E sem saber o que estava acontecendo, toda arrepiada. Sentei lá no último banco da igreja. E de repente o pastor começou a pregar a palavra. E quando ele pregava a palavra do Senhor, era Jeremias 1:5. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Ele dizia assim que antes da sua formação no ventre, eu te escolhi, te separei para ser profeta. Esse pastor estava pregando essa palavra, falando sobre o chamado de Deus. E no meio do sermão ele para. E quando ele para, ele diz assim: eu não posso continuar essa palavra porque Deus está me dando uma revelação acerca de uma pessoa aqui. E eu só posso terminar esse sermão se eu souber quem que é essa mulher que está aqui, essa pessoa que está aqui. Que Deus me mostra que a sua coluna está assim. E ele fez um gesto, o mesmo gesto em que o médico havia mostrado no raio-x. E ele falou assim: Deus te trouxe aqui porque Ele tem um milagre para a sua vida. Cadê você? E na época tinha aquela questão de ter que levantar a mão para ir lá quando você era revelado, né? E quando ele falou isso, a minha amiga Jussara falou para mim: Dani, é você, levanta a mão. Só que eu não conseguia levantar a mão, eu estava assim meio sem entender o que estava acontecendo. Como que aquele homem sabia da minha vida? Perguntei para ela: você falou alguma coisa para ele? Ela falou: não, isso se chama revelação. E ela pegou na minha mão, assim, lembro como se fosse hoje, e ela levantou a minha mão. E no meio daquelas pessoas, o pastor olhou assim e falou assim: é você mesmo, vem aqui. Quando eu levantei, eu não conseguia andar direito. Eu andava meio encurvada de tanta dor que eu sentia nas minhas costas. E quando eu levantei e comecei a caminhar na direção do altar, toda a igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas começaram a falar em línguas,
uns começaram a sapatear e eu achei tudo muito estranho aquilo. Para mim era tudo muito louco. E quando eu cheguei na frente da igreja, na frente do altar da igreja, o pastor olhou dentro dos meus olhos e ele falou para mim assim: a obra que Deus tem na sua vida, Ele não poderia fazer com você em uma cadeira de roda, porque terá lugares aonde você vai pisar com seus pés, que em uma cadeira de roda você jamais conseguiria. E ele falou assim: agora nesse exato momento, há um anjo do Senhor que está fazendo uma cirurgia aí na sua coluna. Naquela hora eu levei um choque tão grande que eu não sentia mais as minhas pernas. Eu caí no chão. Eu caí literalmente, eu não sentia minhas pernas. Na minha mente eu pensei: meu Deus, fiquei paralítica de vez. E quando eu fiquei ali caída no chão, a esposa dele, a pastora Dina, ela começou a marchar em volta de mim, tomada pelo Espírito de Deus. Enquanto ela marchava em volta de mim, eu senti como se fosse um fogo que tomava conta do meu corpo. E na região da minha coluna, onde doía muito, que é a parte lombar, eu senti literalmente como se uma mão pegasse na minha coluna. E naquele momento, hoje eu entendo, eu estava sendo curada para a honra e glória do nome do Senhor. O pastor Gelson, naquela ocasião, ele falou assim: se coloque em pé. E eu sozinha me coloquei em pé, a esposa dele foi me ajudar e ele disse: não coloca a mão, deixa ela levantar sozinha. E eu sozinha levantei, e quando eu levantei, meio assim, sem entender tudo que estava acontecendo, ele falou assim para mim assim: faça um movimento que você não podia fazer. Naquele exato momento eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu me dei conta que eu tinha sido curado. E foi algo profético, algo muito tremendo. Na minha vida foi muito tremendo isso. E quando eu vivi toda essa experiência de cura, de libertação, tudo isso que eu vivi naquele momento, me fez refletir muitas coisas. Porque quando eu estava enferma, doente, aqueles que eu achava que eram meus amigos, na verdade não eram. As únicas pessoas que se apresentaram naquele momento foram pessoas que eram guiadas por Deus e que me levaram para o caminho do Senhor. Então eu fiz uma decisão. Falei para minha mãe, eu falei: mãe, eu vou aceitar a Jesus e não quero mais saber de esporte. O meu sonho, a minha vida era o esporte. Eu respirava o esporte, eu vivia o esporte, era tudo para mim. E eu disse para ela: eu não quero mais praticar esporte. Ela falou: você tem certeza do que você está falando? Porque ela sabia que aquilo era tudo para mim. Eu praticava esporte todos os dias, se deixasse de domingo a domingo. Só não praticava no domingo porque às vezes não tinha. E eu falei: eu tenho certeza. Aí quando foi uma quinta-feira ou terça-feira, era um culto à tarde, eu não lembro. Eu com essa amiga Jussara que me levou para os caminhos do Senhor, que me ganhou para Jesus, eu disse para ela assim: hoje eu vou aceitar a Jesus. E ela foi comigo muito feliz, muito alegre. E quando eu cheguei lá na igreja, participei do culto. Quando ele fez o apelo, o pastor fez o apelo. Naquele dia quem estava pregando era o pastor, era um outro pastor que estava pregando, esqueci agora o nome dele, um pastor que era muito conhecido aqui na nossa cidade, o pastor Lourenço Teixeira. E quando ele estava pregando, ele fez o apelo, eu fui lá na frente, aceitei a Jesus, e a partir daquele momento, com 15 anos de idade, eu fiz uma aliança com o Senhor, que eu iria servir Ele por toda a minha vida. E hoje eu estou aqui na presença de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí começa o meu chamado, a parte de Deus, né? Quando eu me rendo ao Senhor, aceito a Ele, eu me lanço totalmente para as coisas do reino de Deus. E tudo que você pode imaginar dentro de uma igreja eu já fui. Desde zeladora, tudo, né? Mais tarde eu fui ungida a diaconisa e a missionária. E foi no campo missionário que eu tive uma das minhas maiores experiências com o Senhor. Como missionária eu andei por vários cantos desse Brasil. Tive a oportunidade também de ir fora do Brasil, né? Mas foi no Brasil que eu tive as minhas maiores experiências. Deus começou a me levantar na palavra por esse Brasil e eu não parava. Eu ia para tudo quanto é canto, fazia a obra do Senhor. E foi quando Deus fez uma pausa para encerrar um ciclo e começar um novo ciclo da minha vida, que eu nunca imaginei, nunca poderia imaginar, que é o que eu estou vivendo hoje. E o que nós estamos vivendo hoje teve um começo muito importante. E esse começo também faz parte também de uma pessoa que foi muito importante nas nossas vidas, que hoje
para nós, infelizmente, né? Que ela já não está mais entre nós, ela já partiu para a eternidade. A gente sente muita saudade dela, que é a missionária Márcia Araújo. A missionária Márcia, ela tinha um programa de rádio chamado Sementes da Fé. Ela fazia sozinha esse programa e ela buscava muito uma pessoa para estar junto com ela fazendo esse programa. E na época, em uma dessas viagens, eu cheguei em Foz, estava na minha casa lá, morava com os meus pais, e o meu telefone tocou e era a Márcia, a missionária Márcia, me ligando e me fazendo um convite para participar de um programa de rádio. Como ela estava procurando alguém para fazer uma participação do programa de rádio, a irmã Mirella falou assim, olha, tem uma missionária aqui em Foz do Iguaçu que é uma bênção, chama ela para participar do seu programa. E naquele dia, era uma quinta-feira, ela me ligou e passou lá em casa e a gente foi. Fui participar do programa dela. Só que quando a gente estava lá no programa, Deus fez algo tão poderoso através das nossas vidas, que acabou o programa de rádio, ela ficou muito empolgada, e ela falou, missionária, você pode vir amanhã de novo no meu programa? E eu disse para ela, falei, olha, eu não sei, porque eu vou estar pregando num congresso e pode ser que eu não consiga estar com você. Ela falou, não, mas vai ser rapidinho, a gente vem, faz o programa, eu te deixo em casa e tal. Quando foi no outro dia, ela passou de novo lá em casa e a gente foi fazer o programa de rádio. E Deus nos usou tão poderosamente no profético dentro daquele programa, que quando acabou o programa de rádio, ela falou assim, você não quer fazer o programa de rádio comigo? É toda quinta e toda sexta-feira. Eu falei, não posso. Eu falei, não posso, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, então eu não quero fazer esse compromisso com você. E eu nem conhecia a Márcia, primeira vez que eu estava vendo ela. Aí eu pensei, eu falei, essa menina é doida, nem me conhece, já está me chamando assim. E ela pegou no caminho, antes de me deixar em casa, falou assim, porque eu vou te falar um negócio que Deus falou no meu coração. Eu falei, pode falar. Ela falou, enquanto a gente fazia o programa de rádio juntos, Deus falou no meu coração que você vai fazer a obra de Deus junto comigo. Eu olhei para ela, eu falei, essa moça, acho que tem problema. Falei, como assim? Deus falou. Aí eu olhei para ela assim, fiquei séria olhando para ela, falei, olha, irmã, não conhecia ela, né? Falei, olha, se Deus tá falando isso e falou o seu coração, Deus vai falar o meu também, mas a princípio eu não consigo. E justamente em seguida, acho que uns 15 dias depois, eu ia estar numa cidade pregando num congresso e nessa cidade eu ia ficar 15 dias lá. E eu fui para essa cidade, quando eu voltei, ela grudou em mim de novo. Missionária, vamos comigo no programa, e com a mesma conversa. Porque Deus falou comigo, e a Márcia, ela era uma pessoa muito insistente. Quando ela colocava uma coisa na cabeça, irmãos, misericórdia, pra você tirar da cabeça dela, tinha que ser muito Deus. E eu me senti meio sufocado com aquilo, né? Eu falei, mas meu Deus do céu, essa irmã e tal. E ela pegou, me chamou para tomar um café, e ela teve uma conversa comigo, ela falou assim, olha, missionária, talvez você não acredite em mim, mas Deus, ele vai falar com você, porque Deus falou comigo que ele tem uma obra com as nossas vidas com o rádio. E eu fui pregar numa igreja chamada Batista Ministério Pedra Viva, do pastor Abel e a sua esposa. Na época minha mãe era obreira de lá e teve um evento lá, eles me chamaram para levar uma palavra. E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo que a Márcia havia dito. E eu cheguei lá naquele congresso, eu não tinha comentado com ninguém, nem com os meus amigos, né? Os meus melhores amigos na época eram o Emilson e a Alba. Não contei nem para eles, né? Porque eu achei meio louco aquilo. E eu fui pregar nesse congresso, nesse evento dessa igreja. Quando eu estou descendo do altar, Deus toma uma irmã. Essa igreja, ela tem uma descidinha assim, e aquela irmã veio assim, tomada por Deus, marchando assim, chegou na minha frente. E ela falou assim, tem um ponto de interrogação aí na sua mente, no seu coração, acerca de algo. Mas Deus manda te falar que Ele está nessa aliança. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, que loucura. Irmãos, imagine só, a tua vida está toda programada para uma coisa. E de repente vem alguém e faz isso aqui, ó, muda tudo. Assim aconteceu comigo. E na minha vida sempre foi assim. A partir daquele momento, minha vida virou em 360 graus. Eu saí daquele culto assim meio conturbada. Foi quando eu conversei com os meus amigos na época, Emilson e Alba. Eu falei, vocês não vão acreditar. Mas Deus falou isso, isso e isso. Não conheço a irmã direito. A irmã me falou isso, agora Deus confirmou. Mas eu vou pedir mais uma confirmação. Ia ter uma vigília num sábado.
E a missionária Márcia tinha me convidado para participar dessa vigília, era lá no Morumbi, em frente a um supermercado. Era uma associação de moradores. E eu fui pregar no congresso e eu cheguei já tarde nessa vigília, já cheguei quase 1h da manhã. Então quando eu sentei longe da Márcia, que a Márcia já tinha levado as amigas dela, sentaram num canto. Eu cheguei atrasado, sentei no outro canto. E quando eu sentei no outro canto, em seguidinha começaram a cantar corinho de fogo, aquela coisa, começou aquele mover assim, lá dentro daquela vigília. E uma menina veio assim, rodando assim no poder. Naquela época, as igrejas, elas eram um costume muito forte, e essa igreja que estava fazendo a vigília, ela era de um costume muito forte. Essa menina tinha uns 12 anos de idade na época. Ela estava com a camisa aqui, uma saia até assim ao tornozelo. Ela veio marchando assim, rodando. Ela foi lá e pegou na minha mão e foi lá do outro lado, pegou na mão da Márcia e nos levou até o altar daquela vigília e falou assim: Deus hoje faz uma aliança com vocês duas, como Ele fez vocês aqui nessa cidade, ainda Ele não fez na vida de ninguém. Aquele dia eu fiquei assim, chocada. A Márcia olhou para mim com aquela cara, tipo, eu te falei. Eu saí daquela vigília, irmão, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser das minhas agendas, meus compromissos? E eu lembro, irmãos, que eu fiquei assim muito conturbada e eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Deus, como assim? O que é que o Senhor tem? O que o Senhor vai fazer? E a maior prova para fechar todos os sinais que eu precisava foram os cancelamentos das agendas de outra cidade. Pessoas começaram a me ligar e dizer assim, missionária, tivemos uma reunião do campo e agora eles não estão querendo muito trazer pessoas de fora por contenção de gastos e não sei o quê, e vamos ter que cancelar a agenda. E começou um cancelamento aqui, cancelamento lá. Em resumo, eu fiquei 100% em Foz do Iguaçu, e aonde eu falei, então tá, vamos fazer a obra de Deus. Fiz uma reunião com ela, falei assim, como que você trabalha? Na época ela só fazia o programa de rádio. Aí eu falei para ela assim, então tá, vamos fazer a obra de Deus. E começamos, através do programa de rádio, começamos um projeto de assistencialismo. E aí que trouxe um impacto muito grande para a nossa cidade. Onde nós conseguimos, através do programa de rádio, construir casas para pessoas carentes. Conseguimos doar carros para missionários. Nós fazíamos eventos, vigílias, mas vigílias assim, irmãos, que não tinha em Foz do Iguaçu. Nós começamos a fazer vigília e começou a lotar, era multidão de gente que participava das vigílias. Começávamos a fazer chás beneficentes e eram lotados. E era um movimento muito grande que Deus fazia através de um programa de rádio. E através desse programa de rádio, muitas almas foram alcançadas. Muitas vidas foram restauradas, ajudadas. Através do programa de rádio Sementes da Fé, nós construímos até igreja no Nepal. Então foi uma história muito forte que nós construímos aí através de um programa de rádio, eu e a missionária Márcia Araújo. Todos nós temos uma história com Jesus. A minha, ela começou com muita dor. Minha filha, com 3 anos de idade, adquiriu uma síndrome no seu rim, uma doença praticamente incurável. Eu conhecia Jesus de uma certa forma à distância, já tinha ouvido falar bastante sobre seus milagres, então o meu principal recurso naquele momento foi buscar o Senhor. Eu pedi ao Senhor que curasse a minha filha, só que o processo de cura dela não foi instantâneo. O processo ele durou 3 anos. No período em que ela tinha essa doença, eu comecei a buscar o conhecimento bíblico, ler a palavra, orar, jejuar. E nesse período de 3 anos, até ela realmente ser curada, o Senhor ele tinha me resgatado. Mas mesmo assim eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Muitas decepções emocionais, feridas na alma que a gente traz de muito tempo, de muitas situações. Eu me refugiava muito no meu trabalho. Ia na igreja, congregava, já participava das escolas bíblicas, já tinha adquirido um certo conhecimento espiritual, ajudava dando escola bíblica, escola teológica, mas lá, na verdade, dentro do meu coração, mesmo ter conhecido Jesus verdadeiramente, que é pelo seu poder curador de milagres, eu tinha um vazio no meu coração. Aquilo era algo que ainda era para ser curado. Quando eu achei que a minha história
já estava concretizada, para Deus ela só estava começando. A gente se conheceu através da vida da missionária Márcia. Na verdade, a Márcia, que era amiga do Jefferson já há um bom tempo, um dia ela falou assim para mim assim: Dani, eu queria muito que você fosse comigo lá orar por um amigo meu. Ele está passando por um processo bem difícil. E ela disse assim: eu tô com medo que ele caia em depressão. Ele é um homem de coração muito bom, etc, etc. E nós fomos lá. Foi quando a gente chegou lá na empresa e tava lá o Jefferson, né? Na ocasião, realmente ele estava meio com uma expressão bastante deprimido, estava barbudo, né? A barba era um charme. Agora ele não quer colocar a barba. Já falei para ele: experimenta deixar uma barba. Não, não quero, mas quando eu conheci ele estava bem barbudo. E foi assim que a gente se conheceu. E é uma longa história, só essa parte daria um podcast. E foi por aí que a gente foi se conhecendo. E tinha umas campanhas um monte que a gente ia, né? Isso, depois daquele dia ali que eu fui lá orar com ele, a Márcia viu que ele não estava bem e falou assim para ele: amigo, vamos com a gente fazer uma campanha no monte. E justamente a gente estava numa campanha de 30 dias no monte. E foi por aí que o negócio desenrolou. Quando a gente estava nessas campanhas no monte, sempre Deus usava alguém, né? Para falar que via uma porteira na nossa frente, que havia rebanhos, né? E numa das viagens que a Dani foi convidada para pregar e a Márcia para louvar, lá em Brasília, a gente já estava casado, e lá Deus usou um profeta, né? Para dizer que quando pegou o DVD de uma das vigílias que a gente fazia e falou: olha, isso aqui não vai ser somente uma vigília, isso vai se tornar uma igreja. E logo quando nós retornamos dessa viagem, né? A gente sentiu no coração, tivemos sinais, né? Tivemos alguns sinais, buscamos sempre a palavra para ter confirmação de Deus, né? E nisso realmente Deus disse que era momento da gente dar o passo para começar a igreja. O processo de fundação da igreja, ele não foi nada fácil, né? Tanto na questão espiritual, de quem seria o povo que nós teríamos que pastorear. E o lugar aonde o Senhor nos direcionou para alugar era um lugar, uma casa de show, de muita promiscuidade, de muitos jovens que perderam as suas vidas ali naquele lugar. E quando nós pegamos a chave do lugar e entramos nele, né, amor, foi assim, era assustador, né, porque era totalmente destruído, os vândalos tinham entrado, tem fotos inclusive bem legais, tinha um teto assim todo negro, né, e a gente, o mais lindo foi que a gente conseguiu já visualizar aquele lugar reconstruído, né? Onde era o altar, a reconstrução dos banheiros, né? E quando nós reformamos tudo, teve até protesto. Teve pessoas que frequentavam aquele lugar, cultural, né? Eles quiseram fazer protesto porque a gente tinha reformado o espaço, que ele tinha cores tudo escura, negra, a gente mudou tudo, né? A parte de fora dele tinha uma parte meio artística, né? Então a gente acabou mudando. Mas é lindo, né? Quando a gente vê a história, porque lá a gente vê tantas vidas, né, que foram transformadas. É lindo. Os maiores obstáculos como pastores foi justamente porque nós não fomos treinados para ser pastores, né? Então nós tivemos que aprender a pastorear junto com as ovelhas. Então a gente foi crescendo junto com eles, né? Então no começo foi bem difícil, porque a idade da igreja é a idade do Vitor, nosso primogênito. Então para nós era tudo um recomeço, era tudo um começo novo, era tudo novo, né? Novo como pastores, eu particularmente mãe de primeira viagem. Então foi muito desafiador, mas graças a Deus hoje Deus tem nos dado caminhos e graças a Deus. Mas eu já vejo assim, como foi bem difícil, mas eu vejo assim que tinha um propósito, né? Porque assim, eu creio que hoje a maneira em que nós pastoreamos foi uma maneira que Deus nos ensinou, né? Assim, eu vejo muito assim da mesma maneira como Paulo, ele foi levado para um deserto para ter uma revelação de Deus, de trazer uma palavra do Novo Testamento, né? Uma doutrina de como seria o ID de Cristo. Eu entendo que com a gente foi mais ou menos assim, porque assim a maneira que nós pastoreamos é uma maneira que nós vimos uma necessidade das pessoas, né? Então eu vejo assim que foi um trabalhar e um ser sendo realmente modulado por Deus para uma forma de pastorear para as pessoas que realmente precisam com a necessidade que elas têm, né? O momento mais marcante, na verdade, teve vários, né?
Um deles foi a abertura da igreja, que nós não imaginávamos que aquela multidão toda que foi, não cabia pessoas dentro da igreja, né? E depois o desenrolar da obra em si, né? O milagre que Deus foi fazendo na obra. E para mim agora, nesse último período, foi a maneira em que Deus fez para nós termos o terreno da igreja, né? Que essa sempre foi uma grande promessa. Então para mim, nesse último momento, é a maneira com que Deus fez para que nós tenhamos o terreno da igreja. Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo muitas coisas. Uma delas foi a estruturar a igreja. Treinar as pessoas, né? Formar departamentos que englobasse todas as áreas da igreja, todas as áreas que nós dizemos assim, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Então, a gente, nesses últimos tempos, nós fomos gastando bastante momentos com os líderes para a gente chegar numa estrutura, né, amor? Uma base para a nossa igreja. E hoje, para a glória de Deus, todos os departamentos da nossa igreja, eles funcionam com excelência. E graças a Deus, cada dia que passa, mais estruturado também. Eu acho muito fantástico a maneira em que Deus foi trabalhando dentro da igreja, levantando pessoas para cada departamento, desde o departamento infantil, para os adolescentes, para os jovens, para a família, para os homens e mulheres, da maneira que Ele foi estruturando e como hoje a igreja, ela faz parte da vida das pessoas, do seu dia a dia, do seu cotidiano. E o que é importante, hoje tudo funciona dentro da igreja e tudo funciona com muita excelência. E isso que tem somado muito para o crescimento da igreja. Tudo isso para honra e glória do nome de Jesus. A conquista do novo terreno foi um grande milagre, porque nós estávamos procurando um espaço de 5.000 metros a princípio, né? Durante a pandemia. Durante a pandemia, que era para construir a igreja e o nosso projeto social. E o lugar onde a igreja está hoje era o lugar que nós tínhamos intenção de comprar. Só que aí o dono decidiu não vender no momento, então a gente se sentiu meio perdido. Na época eu fiquei até abalado, porque eu estava contando com aquele espaço. E um dia o Jeff falou assim, amor, entra aqui dentro do carro e vamos procurar esse terreno da igreja. E eu falei, mas não vamos conseguir. Onde que a gente vai conseguir aqui em Foz do Iguaçu um terreno de 5.000 metros bem localizado? Ele falou, a gente vai conseguir. Aí é o local onde é a igreja agora. A gente desceu ali. Aí bem na subida era um monte de plantação de trigo, de soja. E nós encontramos o amigo do Jefferson lá. Aí a gente olhou uma rua assim, e lá no fundo tinha um senhorzinho sentado, e quando a gente entrou no fundo era o Álvaro. Né? Ele já prestava serviço pra gente há muito tempo. Eu falei, Álvaro, o que você tá fazendo aí, Álvaro? Ah, eu tenho aqui esses meu terreno aqui. Eu falei, rapaz, então vende pra gente aí 5.000 metros. Ele falou, não vou vender. Meu filho não deixa. Ele falou assim, isso aqui é ouro. Esse aqui é ouro. Daqui a pouco vai sair um hospital aqui, uma faculdade de medicina. Só que você olhava para aquele deserto e falava, nunca que vai sair nada daquilo. Aí ele falou assim, mas a vizinha da frente está vendendo. Aí ele pegou, aí nós fomos lá, conseguimos um contato, para resumir, conseguimos um contato com ela. Quando a gente foi conversar com a dona do terreno, era uma diretora de um colégio que nós tínhamos feito um retiro. E nós fizemos uma amizade com ela muito grande. E quando ela nos viu, ela ficou muito feliz. Ela falou, o que vocês querem construir aqui? A gente falou, uma igreja. Ela falou, então a gente vai negociar esse terreno com vocês. Só que era 10.000 metros. Nós tínhamos pedido 5.000 metros para Deus. E Deus deu 10.000 metros pra gente. Acho que uns 6 meses depois, né, amor? Depois que a gente fez todo o papel, tudo, fizemos a documentação que nós pagamos parcelado. Acho que 6 meses depois, mais ou menos, saiu. Aí as máquinas começaram a trabalhar na frente do terreno da igreja. E daí veio a informação aonde o bairro do futuro ia ser ali, o hospital Unimed ia ser ali. Que hoje já existe, E hoje já é real isso. E depois que nós negociamos aquele terreno, 6 meses depois, ele valeu muito mais do que o preço que nós pagamos. E o estratégico, né? De um lado, um hospital para curar feridas humanas físicas, e com certeza do outro lado um lugar onde vai curar feridas da alma, né? Da alma, né? Então, a nossa futura igreja, vocês vão ver aí agora as imagens, vai ser linda, maravilhosa, e toda essa estrutura vai ser Deus que vai nos entregar em nossas mãos. Assim como Ele entregou o terreno, algo improvável,
e Deus nos deu, Ele também dará toda a estrutura da nossa igreja, todo o projeto que está no nosso coração, que colocamos no papel, vocês vão contemplar. A gente vai colocar em prática em nome de Jesus. Louvamos a Deus, a gente fez esse vídeo porque tem muita gente, né? Primeiro foi uma ideia, né, do departamento de mídia da igreja, a gente louva a Deus. Na verdade a gente queria só apresentar o projeto assim, com detalhes assim, né? Ali foram algumas imagens e eles acabaram fazendo todo esse vídeo institucional, né? Mas é importante porque tem muita gente nova na igreja, uma grande maioria não conhece, alguns conhecem essa história com detalhes, mas uma grande maioria não conhece essa história. E quem vê a gente hoje, né, pastor, não vê, né? Quantas vassouras que a gente já passou na igreja, né? Meu Deus, arrumar o chão com argamassa para tampar buraco de joelho, né? Então, quem vê hoje não vê a história que a gente passou, né? Mas a gente louva a Deus. E falando do projeto, não sei se vocês conseguem, o Gabriel, colocar só alguma imagem assim. Só a imagem do futuro do templo. Nós já estamos terminando, irmãos. Você vê que a gente gosta de respeitar horários, né? Então, eu sou muito preocupado. Não é esse vídeo não. Eu só quero uma imagem da futura igreja. Da futura igreja. Só para conseguir colocar. Irmãos, o projeto da igreja, na verdade, essa é a primeira parte do projeto. Essa parte do projeto, só para vocês entenderem, é que a gente não tem mais tempo, né? Mas tudo se desenvolve num grande milagre. Eu entendo que até mesmo é incrível, porque quem está fazendo o projeto da igreja, ele é um dos maiores arquitetos do Paraná, né? Quem fez o projeto. Quero falar, não pôde estar aqui hoje, né? O Leandro, né, e o Cleverson são amigos nossos. Da Costa Fizinos. Vocês devem ver vocês vão começar a ver esse nome a partir de hoje, porque a gente só vê quando conhece, né? Vocês vão ver muitas placas deles, né? Em muitos prédios e muitas casas, e fazem somente coisas de alto padrão. E eu passava na frente deles, desse escritório deles todos os dias. E me chamava muita atenção. E é uma história meio longa, mas para vocês entenderem, eu acabei um dia ligando para eles, né, tendo uma reunião com eles. E ele acabou comprando uma ideia com a gente do projeto da nossa casa, que era um projeto bem diferente do que o natural. E ele acabou fazendo, nesse fazendo o projeto da nossa casa, ele acabou ficando muito meu amigo. Uma pessoa fantástica, um coração tremendo, né? E foi estranho porque assim, quando a gente tentou desenvolver o projeto da igreja de uma maneira, e o Senhor falou no meu coração para mim procurar Ele, e eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou lá procurar? A gente não vai ter dinheiro para pagar um arquiteto como ele, né? Porque um arquiteto com ele é muito caro o metro quadrado, irmãos, assim. E só para vocês entenderem, isso aqui é a primeira parte do projeto, porque na verdade o projeto, a nave da igreja, ela vai ser feita como um anfiteatro, né? Já temos o projeto pré-feito do anfiteatro, mas essa aqui não é a igreja, a nave, mas vai ser por um bom tempo, quem sabe até a gente concluir o projeto 2, porque aqui, irmãos, onde que vocês estão vendo, isso aqui
vai ser no futuro o salão de festas da igreja, né? É um salão, esse salão aqui, ele é um salão muito grande, ele é muito maior do que isso aqui. Para 1000 pessoas. Né? Para 1000 pessoas é o salão de festa, como a gente sempre faz muito jantar, essas coisas, então vai acabar esse problema da gente ficar sempre procurando lugar, né? Isso aqui, a parte de trás que vocês viram, então vai ter uma cozinha industrial, e a parte de trás tem mais um andar em que vão ser todas as salas de aula. Então vai ter sala de aula para criança, vai ter sala de aula para casa de maquir, vai ter sala e aleluia, né? Aleluia. Porque hoje aquela disputa, né, de lugar. E esse prédio aqui, ele tem 3 pavimentos. O pavimento térreo, que ele é só, essa parte aqui é só escritórios, tá? Só são escritórios, atendimentos, salas pastorais e atendimentos. Esse segundo andar aqui só são também salas para vários usos e escritórios e coisas assim. E aquele último andar lá em cima, agora eu quero ver os jovens. Aquele último andar lá em cima, na verdade é um outro salão, que é como um salão do tamanho daquele para se fazer culto, porque a nossa ideia lá no futuro é fazer os 3 cultos simultâneos, dos adolescentes, dos jovens e da família, tudo ao mesmo tempo. Então lá em cima é um salão para eventos, para mais ou menos umas 600 pessoas, com palco, com tudo isso, né? E essa parte aqui é a nossa humilde cantina, né? Essa parte aqui, né? Olha aí, pastora Rosângela. A gente aprende a viver com o simples, Departamento irmãos. de cozinha. O crente, eu falei para vocês na pregação, o crente, Deus, ele dá o melhor para a gente. Então a gente aprende a viver com o simples, né? Então ali é nossa humilde cantina, para a gente sair depois, tomar um café depois do culto, ficar confraternizando, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Uns aplausos para o Senhor. Oi? Agora, bem rápido, eu vou mostrar algo para vocês. Pode colocar agora, eu fiz uma tabelinha no Excel, tá? Para vocês ali. Na verdade aqui, você não deu, se der um ok, ele vai puxar essa tabela para cá, que agora ficou sem o valor total ali embaixo. Vocês têm que ir no Excel, clicar lá em cima e que ele vai abrir a página, senão os irmãos não vão conseguir ver ali o total. Aí, pronto. Irmãos, então vocês podem ver, ela ficou, tá bom assim, pode deixar assim mesmo. Na verdade ali o primeiro pavimento, porque ele inclui o salão, né, da igreja, né, que é onde que vai ser o salão de festa, mas nós vamos deixá-lo, para a gente poder sair do aluguel, a gente vai congregar nele, né, momentaneamente, né, que é um salão bem maior do que esse. Então ele tem 1.869 metros quadrados. O primeiro pavimento, salão de festas, mais os escritórios, mais a cantina. Depois tem, o primeiro pavimento tem 641 metros, por quê? Porque ele tem toda aquela parte que vocês viram de vidro, e ela continua atrás do salão de festas, tendo uma vista, as janelas todas têm vista para perimetral, né, virada para cá, e onde tem todas as salas de aula, são várias salas de aula, né? Então tem 641 metros, e o segundo pavimento são 389 metros. Quando a gente foi fazer o alvará, irmãos, pedir o alvará, por ser uma obra muito grande, né, e ela é uma obra que atende pessoas, assim como vocês estão vendo, então é muitas exigências. Para vocês terem uma ideia, olha só, a gente teve que trabalhar 10 projetos, para dar entrada no alvará, foi a execução de 10 projetos. O primeiro projeto, eu coloquei um custo que é muito maior, viu, irmãos, eu coloquei simbólico, um arquiteto de um nível assim, ele cobra muito mais do que R$100 o metro quadrado, né, pastor? O pastor está querendo construir, sabe disso. Então eu coloquei simbólico a R$100 o metro quadrado. Nós teríamos que pagar, pela essa quantidade de metro quadrado, 290 mil reais, né? Já foram pagos pelo Senhor, porque os arquitetos fizeram uma doação do projeto da igreja.
Eles não estão cobrando nenhum centavo para fazer o projeto da igreja. E ele disse para mim, ele me disse, vocês só vão ter que pagar os projetos da engenharia, porque eles não fazem. Então, eu fui conversando com todos eles, irmãos, eu pedi, deu muito trabalho, irmãos, isso. Eu marcava uma reunião com eles, eu ia e explicava que era para a igreja, e cada vez que eu ia conversar com um, eu explicava toda a história da igreja, o que a gente fazia, a gente trabalhava. Então todos eles assim deram muito desconto, porque o tamanho do projeto, o preço cada vez é mais caro das coisas, né? Então eu estou detalhando para vocês aqui, né? Então o projeto arquitetônico, R$290 mil simbólico, eu coloquei, já está pago. O de compatibilização, isso é um projeto que eles exigem, que pega todos os projetos e une num só, para ver se não tem incompatibilidade, até isso eles exigem hoje. Então esse projeto custou, era muito mais caro, mas eu consegui por R$9 mil, nós já pagamos 6, falta 3, porque num contrato que eu fazia com eles, eu falava, a gente paga uma parte, quando vocês entregam, falta outra, né? De compatibilização, o acústico, já foi pago R$3.950, prevenção de incêndio e desastre, agora tem, né? R$8.850, já pagamos R$4.225, o hidrossanitário, de R$7 mil já pagamos R$3.500, elétrico, comunicação e segurança, feito por uma empresa, R$19.500, já pagamos R$17.500, climatização, que é todo o sistema de ar-condicionado, R$8.640, já está pago. O estrutural, esse menino, meus irmãos, esse foi o engenheiro que fez o projeto da nossa casa, é um gênio esse menino. Menino não, né? O Kilder é um rapaz, cara, o cara é um gênio. É impressionante quando ele fala, como ele entende das coisas, as vigas, as coisas assim. Só lá em casa tem uma viga estrutural sem pilar de quase 20 metros, e o rapaz é um gênio mesmo. Eu conversei com ele e ele falou assim, eu vou te dar esse projeto praticamente de graça, só vou pagar meus funcionários, porque é muito grande o projeto estrutural. E ele falou, e além disso, quando começar a construir, eu vou arrumar um monte de gente para ajudar, nós vamos construir essa igreja, desse jeito. É lindo, irmãos, ver o que Deus nos surpreende, sabe? Então ele cobrou somente R$7.800 por todo o projeto estrutural de 2.900 metros, eu já paguei ele a metade, R$3.690 praticamente. Sondagem de solo, a gente teve que fazer um projeto de sondagem, porque a prefeitura exigiu pelo tamanho da obra, e está numa região ali, somente R$1.500 o rapaz cobrou, é praticamente de graça. E o ambiental com gerenciamento de resíduos, R$3.900, então seriam R$360 mil, dos quais nós já temos pagos R$340.205, e faltando somente a gente pagar R$19.935. Quando eu falo para vocês aqui do altar, irmãos, que a nossa igreja, ela é um milagre financeiro, porque aqui só tem gente trabalhadora, guerreiros, gente linda e maravilhosa, irmãos, é Deus que paga as contas, mas isso porque a gente é fiel com Ele, Ele é fiel conosco, amém, queridos? Então tá aí, 340 mil pagos já, e a igreja não deve nem um centavo para ninguém, meus irmãos, graças a Deus, tem todas as contas em dias. Irmão, só para você, para a gente finalizar agora, a gente vai finalizar fazendo uma oração para finalizar esse ano. A gente quis finalizar o último ano, a última ceia, apresentando o projeto para vocês. A gente estima, isso é estima, porque quando começa é um valor, quando termina é outro, quem constrói sabe. Então, hoje se faz uma estimativa de uma obra desse padrão, mínimo, tá? Eu coloquei lá embaixo, de R$3.000 a R$5.000 o metro quadrado. Essa é a estimativa de construção, isso a gente arrochando, tá? Então a gente tem uma estimativa, se são 2.900 metros quadrados, nós temos uma estimativa para construir a igreja de R$8.703.420, que isso aqui, irmãos, primeira fase, né? Hã? Primeira fase. A primeira fase, sem contar depois a parte da nave. Nós estamos fazendo dessa primeira fase que nós estamos falando, né? R$8.703.420, mas para o dono do ouro, da prata, o rei dos reis, senhores e senhores, isso aí não é nada, no nome de Jesus. E eu tenho certeza que a gente se juntando, isso aí vai ser feito assim como um pircaz de olhos. Glória a Deus.
Encerrei minha parte, querida. Eu também vou Só encerrar. não começa que nem o vídeo lá não, pelo amor Tá. de Deus. Deixa mais objetivo. Olha, irmão, você tá me zoando. Você viu que ele falou 10 minutos? E eu falei quanto? É que o vídeo não era para isso, o vídeo era para a escola bíblica, eles usaram para isso. A gente está muito feliz com a ajuda de vocês. A gente só pede assim para vocês serem fiel nas suas contribuições. E nós vamos, em nome de Jesus, agora em 2025, já iniciar essa obra pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, né? assim, é só para finalizar assim, o que acontece? Cada vez que a gente deu a entrada da prefeitura, pelo tamanho da obra, eles foram exigindo. Então, eu creio que essa semana a moça do ambiental, ela me mandou, né, a última exigência que tinha, né, então já agora começando o ano letivo aí já, né, que é o ano, começa, a prefeitura também dá uma parada, nós vamos já pedir já o alvará, que é a única coisa que falta e, enfim, então a gente pegando esse alvará, a gente quer fazer uma pedra fundamental lá em cima, vamos fazer um culto lá, levar umas tendas, né, e vamos profetizar naquele lugar no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês ligam com a gente? Então vocês tiram o escorpião do bolso, em nome de Jesus, hein? Que a gente quer entrar logo nessa primeira fase, né? E Deus é tão lindo, assim, que as pessoas, né, amor? Os engenheiros, o pessoal estão impactados com o projeto em si da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio, irmãos, que a nossa igreja vai ser um ponto turístico da cidade, em nome de Jesus. Vão chegar lá, vão ser cheios do Espírito Santo, né? Isso, as pessoas vão vir para ser cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé, então nós vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor esse projeto, essa primeira fase desse projeto, que é toda essa estrutura de salas e também o salão de evento que nós vamos usar. E na frente ainda, irmãos, assim na frente que vai ser a nossa igreja ainda, a igreja oficial mesmo. Então a gente vai precisar de muita oração e ajuda em nome de Jesus, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos apresentar ao Senhor esse projeto. Pai, esse projeto aqui é seu, Senhor, não é nosso, é para a glória e honra do seu nome. E tu sabes, Senhor, não é para engrandecimento, mas é para glorificar o seu nome. Nós vamos estar em frente de um hospital, aonde muitas pessoas, Senhor, vão sair dali desesperada, e quando chegar ali na porta da igreja Sementes da Fé, elas serão tocadas pelo teu Espírito Santo, serão acolhidas com o teu amor. Existe um propósito seu. Foi o Senhor que escolheu aquele terreno, não foi nós. Nós estávamos perdidos, não sabíamos para onde ir, e o teu Espírito Santo nos guiou naquele terreno. Ele foi cortado pelo anjo do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai fazer um movimento, e o Senhor vai nos abençoar, e nós vamos conseguir, Pai, concluir esta obra. E quando concluir, nós vamos poder dizer que foi o Senhor que fez isso. Então nós consagramos a Ti, Pai, esse projeto, porque a honra e a glória somente é do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.